E aí, gurizada, beleza? Lucas aqui para mais uma análise de xadrez do Foca Sports. Dessa vez a gente tem aí o primeiro final de semana da Série Ouro e a Série Prata. Jogos do mesmo nível ali, pessoal. Os quatro foram cascados para Ouro, os quatro foram cascados para Prata, jogando um contra o outro. Só jogo interessante, um imenso prazer aqui estar falando sobre esses jogos para vocês. Normalmente a gente tem 6 jogos no fim de semana. E esse também tem só 4, porque o PH teve problemas particulares aí. Eu e o Bruno, que a gente joga contra ele esse final de semana, a gente aceitou em adiar esses jogos aí. E aí vai estar jogando. Vai ter 8 nesse próximo fim de semana, agora 17, 18. E vamos fazer toda a cobertura igual para vocês. Tendo dito isso, eu vou fazer daí um vídeo só com as 4 revisões e vai estar na descrição daí os tempos de cada jogo específico. Se quer ver só o jogo do Paulo, se quiser ver só o jogo do Bruno, se quiser só ver o jogo do Pietro. Ahn, Aí vai estar descrito na descrição aí, vocês podem ver só eles. Vamos então para esse primeiro jogo aí. Foi, né, todos os confrontos foram sorteados. E eu tive a honra de estar aí na abertura do primeiro jogo, eu contra o Flávio. Primeira vez que a gente está vendo, né, o confronto de dois grupos. Eu e o Flávio, a gente foi respectivamente o segundo classificado de cada grupo. E vamos ver, a gente vai ver como acontece essa partida aí, como acontece o confronto. Esse foi o primeiro jogo do confronto. E já vou adiantar para vocês que quem ganhou essa partida ganhou a segunda partida também. Então, vocês vão saber o resultado do confronto já no final dessa partida. Vamos começar então. Abertura padrãozinha, né? Uh, no campeonato, no geral, todo mundo tem aberto com E4, E5 mesmo. E depois, normalmente, tem sido cavalo F3 e resposta cavalo F6, o padrão em todos os níveis do campeonato. O Flávio já abre com o peão D3. Ele meio que quebra ali a diagonal do bispo branco dele, mas já deixa de desenvolver o bispo preto dele. Interessante a opção do Flávio aí. Eu já desenvolvi o bispo preto, porque eu quero fazer a mesma coisa que o Flávio, protegendo no peão ali, protegendo o peão com o meu outro peão, só que aí eu tenho a vantagem de desenvolver o bispo antes. E ele responde já com um movimento interessante aí, que a única peça que protege esse bispo é o peão dele, o que deixaria os peões dobrados, como aconteceu realmente. Peões dobrados aqui, e um pouco de vulnerabilidade aqui pro lado do rei, depois de fazer o rock para esse lado. Mais um pouco de reforço no centro, então, e eu gostaria de punir ele por ter feito essa opção e por. E ao mesmo tempo eu queria que ele não aproveitasse que desenvolveu no centro. Então o que eu fiz? Eu avancei com o cavalo, se ele avança com o peão ali para tentar desfazer esses peões duplicados, eu tomaria o peão dele. Ele protege com o cavalo e eu já avanço com o meu peão, defendendo o peão aqui para caso ele avance. Eu não vou querer trocar, vou querer que ele me capture ao invés de eu capturar ele. E já me disponibilizo para fazer rock aqui enquanto ele tá bem pior com 2 peças entre o rei e o gato dele. Bem pior não, né? Uma diferença muito sutil aí, de uma leve vantagem para mim na posição. Desenvolve o bispo, muito bom. Eu faço o rock, ainda falta, né, o cavalo para ele conseguir. Ele desenvolve o cavalo, disponibilizando o rock. E eu não gostaria de deixar ele fazer isso, então eu já ameaço capturar esse peão aqui, ameaçando a dama, já que o peão está desprotegido, né? E se ele faz o rock, fica a dama e a torre aqui. E minha captura de cavalo ameaça os dois, então seria bem ruim para ele fazer o rock agora. Eu não, se eles não querem deixar ele fazer rock para segurança de um lado do tabuleiro, deixar ele ainda centralizado. Ele faz isso, eu avanço o cavalo para proteger o peão dele. Eu avanço meu bispo para daí caso ele faça rock, eu tomo o cavalo dele, ele toma de volta com o peão e eu vou poder tomar o peão dele igual e vai ser aquela posição, né, desconfortável para as brancas, com o meu cavalo ameaçando tá dama contra a torre. Então ele diz então, tu vai ter que resolver o que tu vai fazer com esse teu cavalo aí. E eu uso de uma tática, né? Ele não pode pegar meu bispo, porque daí eu pego o peão dele e acabo ganhando nessa troca aí, porque eu também ameaço a dama dele depois. E ele corretamente pega meu cavalo antes. Ele fica esses 2 furos com peões dobrados, que é horrível. Esse lado do tabuleiro ele parece queijo suíço aqui com 2 furos. E ao mesmo tempo a torre dele tá bem boa, né? Atacando o meu peão aqui. Ele tem desvantagem e vantagem nessa posição dele. Eu recuo com o meu bispo na garantia ele, ataca o peão dele. Ele dobra a defesa no peão ao custo, né? Daquela torre boa que ele tinha aberta aqui. Eu faço cheque. E quando eu faço cheque, não tem nenhuma peça que possa entrar na frente. Pode ter esse peão aqui, mas basicamente tá perdendo o peão a nada. Então ele é obrigado a mexer o rei. Perdeu agora o dia de fazer rock. Eu consegui aproveitar o peão dobrado dele do começo.
Aí eu volto a dama que eu já cumpri o objetivo dela lá, ela acaba sendo um alvo aqui, né? Se ele avança com o cavalo aqui, o de novo a torre tá minha dama agora e vira forte. É estranho, eu não quero ficar com a dama lá. Aí agora a gente tem minhas duas peças envolvidas pro centro, enquanto as dele, um cavalo dele tá do lado do tabuleiro e o bispo tá com peças na frente, meio que bloqueando ele. Então as minhas duas peças são melhores que as dele. Ele começa um avanço pelo lado da dama ali. Eu logo já avanço meu peão até para frear um pouquinho esse avanço. Ele não pode mexer o peão aqui porque é uma troca favorável para mim. Daí ele reforça um pouco aquele lado. Eu já faço uma bateria em cima desse peão, meio que trancando esse bispo e esse cavalo para defender esse peão. Ele avança o peão para sair desse alvo. Eu avanço meu peão para daí se a gente troca aqui, eu vou querer avançar com a torre para daí ter essa fileira para mim. Depois eu dobro as torres. Inclusive, se ele só avança o peão aqui, eu vou avançar o meu peão para ficar uma estrutura que é bem difícil de se aproveitar dela. Seria bem favorável para mim ele avançar esse peão aqui. Ele avança o cavalo dele para proteger o peão dele caso eu queira trocar aqui. E eu odiaria ter esse cavalo aqui infiltrado na minha posição, seria ruim de jogar contra. Então eu só mexo meu bispo realmente para daí pinar o cavalo dele, que daí eu obrigo ele a trocar os bispos, que seria favorável para mim, porque depois de eu trocar os bispos aqui, ele vai ter que recapturar com o rei, e a minha dama fazendo cheque iria. Por exemplo, eu pego o meu peão, ele pega o cavalo, e o cavalo dele tá aqui. Meu bispo pega o bispo, o cavalo pega o cavalo. O rei pega o meu bispo, o rei dele vai estar aqui, o cavalo dele vai estar aqui. A minha dama faria cheque e pegaria o cavalo dele. Mas Lucas, ele não pode voltar com o cavalo na frente. Pode. Daí eu pego esse peão, cheque, e aí capturaria o rei. O rei não, o cavalo. E sim, eu vi isso na hora. Foi. Quanto tempo eu demorei pra jogar esse lance? 20 segundos, é. Esses 20 segundos eu consegui ver, inclusive já tô com 3 minutos e meio, quando ele tem 7,5, que é muita diferença. Eu demorei bem mais pensando nesse começo meio de jogo que ele. Ele tem mais que o dobro do meu tempo. Inclusive a gente vai ver que foi um fator mais pro final. Ele daí então, por estar nessa situação que não é agradável para ele, ele resolve trocar os peões. Ele poderia também, acho que avançar a torre aqui. Eu não cheguei a ver essa linha aqui, mas aí forçaria um pouco meu peão, meu bispo. E ele poderia trazer a torre dele para ficar uma bateria aqui. Mas daí ele me deu essa pressão no cavalo dele, duas peças pressão no cavalo dele agora. Ele tenta quebrar o centro. Eu digo para ele, sinta-se à vontade, eu dobro minhas torres e aumento a pressão. Quando ele troca comigo o espião, eu poderia facilmente pegar com o cavalo, o que aumentaria a pressão ainda com uma quarta peça no cavalo dele, ou seja, tipo, vai acontecer, tem que acontecer alguma coisa, essa tensão inteira vai ocasionar num resultado para um dos lados, ele provavelmente vai ser ruim para ele. Mas na hora eu pensei, pô, se eu capturar com o peão aqui vai ser cheque. E tá, vai ser uma jogada a mais pra mim, vai ser bom. Só que a partir daqui ele pode mexer a torre de volta pro lado do rei dele, ameaçar minha dama, e o cavalo tá ameaçando meu peão, que eu não gosto dessa posição, aí eu meio que, tá, eu vou tirar a dama da frente, fazer meu peão já, não quero nada acontecendo, tô jogando sólido agora. Ele faz cheque com o bispo dele, tirando uma das defesas do cavalo. Eu jogo pro lado, tudo certo, o cavalo tá agora menos protegido. Ele começa a continuar o ataque dele do lado da dama. Só que ao mesmo tempo aqui eu tenho uma troca favorável, né? Eu acabo ganhando um peão, porque não tem mais proteção. E eu tenho essa tática aqui, que seria dar o cheque embaixo, e eu obrigaria a trocar as torres. Como eu tô na frente por um peão e meu rei tá protegido, ele tá desprotegido, a posição é melhor pra mim. É ruim pra ele trocar as peças, e ele sabe disso, e ele tenta esconder o rei dele para não deixar essa tática, mas nesse sentido ele deixou outra tática. Uma observação que eu tô com 2 minutos já agora, ele tem mais de 3 vezes o meu tempo, demorando bem mais para jogar. No momento eu acho que tô jogando bem melhor também. Bem melhor não, mas melhor conseguindo vantagens do tabuleiro. Essa tática que ele permitiu agora é: eu largo a torre aqui, ela ameaça a dama não pode fugir, né? Porque senão eu estaria dando cheque, não pode acontecer. E ele é obrigado então a trocar a dama com a minha torre, causando um outro cheque meu. Ele vai para a última fileira, para a segurança da última fileira. E agora eu coloco a dama aqui para, se eu conseguir filtrar com a dama nessa posição, eu dou checkmate na próxima rodada, não tem muito que ele possa fazer sobre isso. E ele previne isso, oferecer uma troca de torres, que eu aceito, porque agora eu tenho né, uma super vantagem de uma dama para uma torre. Ele recua com o rei dele, eu começo agora a capturar as peões na posição dele. E ele coloca aqui nessa fileira, que é bem bom para a torre dele, ele tem a fileira inteira para atacar agora. E poderia ameaçar meu rei nessa última fileira, porque ele tá, né? Tá afogado lá, tá? Não tem pra onde correr se a dama vier aqui, se a torre vier aqui.
E eu não gostaria que ele ameaçasse meu cavalo, eu sou obrigado a proteger ele pra não tomar esse mate aqui. Então eu prefiro, né, dar um arzinho pro meu rei, garantir que ele não vai tomar o mate na fileira, jogar sólido aqui. E a partir disso tem uma tática também que seria botar o cavalo aqui pra impedir esse avanço da torre. Ele avança a torre dele pra ameaçar meus dois peões ali. Eu pego um dos peões fazendo cheque e defendendo o peão. Agora vale a pena ressaltar que eu tô com 1 minuto aí, ele tá com 6, então agora ele também começa a jogar a partir do tempo, em vez de jogar para a melhor jogada possível, ele começa a jogar mais rápido e forçar um pouquinho meus lances. Ele avança pra frente em 2 segundos, ele nem pensa praticamente. Aí eu jogo meu cavalo para impedir a torre volte, eu basicamente tenho um cavalo e uma dama agora pra tentar dar checkmate no rei dele. Ele me dá cheque, eu avanço com o rei, pra segurança, que não tem que ele faça com o cavalo, com a torre dele. E ele mexe o rei, que tem essa tática maravilhosa aí, que é o bispo protegido pelo rei atacar os dois ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu fico na torre e ele poderia fazer com o bispo dele. Mas eu tinha essa tática aqui, tática não, na verdade é um checkmate, né? Que meu peão cobre esse quadrado e minha dama cobre os outros enquanto ameaça o rei dele protegido pelo cavalo. Como vocês podem ver, na última jogada ele jogou com muito pouco tempo aqui. Todas elas foram tipo 2 segundos, 5 segundos. E tudo isso pra forçar meu tempo, que na verdade no final ali tava bem baixo, já tava em 1 minuto. E basicamente esse foi o primeiro jogo da nossa série, eu acabei ganhando o segundo também, dando aí, ocasionando a dúvida, será que o primeiro grupo é mais forte que o segundo? A gente vai conferir isso ao longo do fim de semana aí, e nos próximos jogos do campeonato, que é o questionamento. Mas eu ganhei essa série, então, o Flávio agora vai ter que enfrentar o Bruno e o PH para tentar ir para a final, né? Os dois melhores classificados do grupo jogam a final, enquanto os dois últimos jogos terceiro lugar. E então tá, vamos pro segundo jogo do dia. Pietro e Lucas Viana, eles estavam no mesmo grupo inicialmente, agora eles são os dois na série prata. Uma revanche aí pro Lucas Viana, que tinha perdido o primeiro confronto de 2-0 pro Pietro. E esse é o primeiro jogo da série. Quem ganhar esse jogo também vai ganhar a série. Então vale a pena conferir e ficar atento. Demos agora uma abertura. Eu lembro que eu falei que o padrão do campeonato tem sido E4 e 5. Pietro continua o padrão do cavalo F3 e o Viana responde com uma coisa diferente, que é um cavalo F6, já não é o comum, inclusive é interessante essa abertura aí, tem como as brancas explorarem ela um pouquinho, mas o Pietro ele joga mais sólido, joga mais defensivo, protegendo o peão dele com o peão e já liberando o peão preto dele para atacar o cavalo adversário. Agora, abertura padrão, já pina lá o cavalo preto, né, que não pode se mexer por perder a dama nesse processo. Aí o Viana já fala, tira esse bispo daqui, ou resolve o que quer fazer com ele. O Pia resolve trocar. A gente vê agora que o Viana tem um par de bispos contra um cavalo e um bispo pro lado do Pietro. Enquanto o Viana também tem 2 peças envolvidas, a dama e o cavalo contra uma só envolvida do Pietro. Aí ele resolve o bispo de forma mais tímida ali, né, para defender o cavalo dele. Cheque pro Viana. O Pietro defende agora, obrigando o bispo a voltar. Faz o rock. Obriga o bispo do Viana a voltar. Agora o bispo vale a pena notar que ele tá preso, né? Não tem nenhuma casa que ele possa ir sem ser capturado. O Pietro agora entrega as casas brancas. O cavalo agora não tá protegido mais por um peão. Essa casa aqui tá vulnerável. Não tem absolutamente nada defendendo essa casa. Essa casa tá vulnerável também. E aqui tem só o rei protegendo. Mas se tu tem um defensor e bota a dama aqui, já é checkmate, por exemplo. E normalmente quando faz essa formação aqui, já falei num vídeo do Bruno contra o Flávio, na primeira fase, é bom ter o bispo branco aqui, porque ele, né, resolve a proteção das casas brancas aqui. E ele fica na diagonal principal, mas a gente vai ver agora, inclusive o Viana já toma proveito disso, colocando o bispo branco dele lá. Uma casa vulnerável e ataca já duplamente aqui o cavalo. Se esse bispo não tá aqui, já é o cavalo de graça. Aí ele remove o cavalo da frente, obrigando o Viana a decidir ou troca com esse bispo ou recua o bispo dele. Ele toma a decisão errada, que agora na troca é favorável pro Pietro, né? O bispo captura o bispo, o peão captura o bispo e dama captura de volta, ganhando um peão. Mas o Pietro não opta por fazer isso, ele opta por mexer o cavalo. Agora com o cheque deixa ainda melhor a jogada aqui de troca de bispos, porque quando termina a jogada, inclusive primeiro quando captura o bispo já é em cheque, ou seja, praticamente obriga o peão a capturar de volta. E aí quando a dama captura de novo em cheque, as brancas ganham mais uma jogada, então não foi um rock tão bom assim por parte do Viana. Aí o Pietro, no meio tempo ataca o bispo preto estava preso, não tem muito o que fazer com ele. O Viana tenta abrir o centro já e consegue.
Agora o Pietro captura de volta, captura o bispo que estava preso. E agora acontece a troca. Desculpe. Acontece a troca de bispos, o peão captura de volta. E tava ele jogar, como eu falei antes, da dama capturar de novo esse peão e fazer isso em xeque. Mas o Pietro opta por atacar a torre e o Viana, muito bom o movimento do Viana aqui. Atacando protegendo o peão dele, agora ele vai conseguir manter esse peão. E ao mesmo tempo é muito difícil tirar essa torre daqui. A única peça que consegue tirar a torre daqui ia ser o cavalo, mas o cavalo não consegue vir pra cá porque essa casa não é o peão, não consegue vir pra cá porque essa casa não é com a dama. Aí o cavalo dele faz toda a volta aqui por baixo pra ter uma casa que possa ameaçar essa torre. Então tá muito bem lá, tá muito bom pra dobrar também as torres aqui e atacar esse peão que tá atualmente só protegido pela dama. Aí o Pietro tira a posição do peão, tipo, vamos atacar então. Ele opta por atacar pela última fileira aqui, no caso, fazendo cheque, né? O Viana, sabiamente, aí captura o peão. E, no caso, se ele move o rei pra cá, a dama captura a torre de graça. Então ele faz um movimento muito bom aqui. Inclusive, o Viana parece que ele teve um grande avanço desde a primeira fase. Ele teve um jogo, acho que um jogo mais caótico, acho, da primeira fase, com o próprio Pietro, e agora jogando de forma muito sólida o jogo inteiro. Até agora. E agora o Pietro oferece a troca de torres. O Viana, normalmente um jogador comum, vai ou trocar as torres, ou vai dobrar as torres para depois da troca de torres aqui que o Pietro provavelmente vai querer fazer. Tenta a torre de novo lá numa posição avançada. O Viana faz um movimento ainda melhor que esse, porque se o Pietro troca essas duas torres, opta por fazer a troca de torres, esse peão fica com nenhuma resistência de outro peão na frente, então é muito fácil das peças conseguirem transformar isso numa dama ou reverter algum sucesso para eles em qualidade de peça. Aí o Pietro opta por atacar o peão que está desprotegido atualmente, então a dama poderia vir para essa caça branca aqui e proteger esse peão, a torre poderia dobrar com outra torre, porque aí não poderia, né, capturar o peão porque perderia a torre, ele seria obrigado a trocar aqui, inclusive fazendo um peão bem forte para o Viana. Mas o Viana opta por defender nessa fileira, o que não deveria acontecer. As brancas agora podem capturar essa torre aqui. E o peão não pode capturar de volta, porque a torre vai capturar a torre com cheque. Aí o rei vai ter que mexer, a dama vai capturar o cavalo, e essa posição é extremamente desagradável para as pretas. O preto não vê essa jogada, ameaça a torre adversária com a tentativa de mate ali. O Viana não vê e ele acaba em sequência agora tomando mate com o Pietro, que termina o jogo 1-0 para ele. O Viana jogou muito bem o jogo inteiro. E só nessas últimas jogadas aqui, essa jogada da torre aqui já foi ruim, mas o Pietro não viu a tática. E aqui, tu só mete a torre pro lado, as pessoas estão ganhando ainda. Mas o Viana realmente não vê o movimento, ele tenta atacar com a dama dele, daí, porque ele tá com uma vantagem, né? Tá com uma peça já no território adversário aqui, então é interessante pra ele fazer isso. Mas, né, não nesse momento que ele acabaria tomando, né, o mate logo na sequência. Foi um erro ali nas últimas jogadas que custou pra ele o jogo, mas grande jogo aí para o Viana, já mostrou grande avanço, você consegue se classificar ainda para as finais, ganhando daí do Paulo e do Marco. Vamos acompanhar a saga dele aí. O Pietro agora só precisa de uma vitória aí para poder se classificar, e daí daqui a pouco aí tendo vantagem no critério de desempate aí. Mas vamos então pro terceiro jogo, esse aqui já é o primeiro jogo de domingo. Flávio e Bruno, né? É uma revanche para do Flávio, já aconteceu esse confronto na primeira fase. O Bruno tinha ganho, se eu não me engano, 2x0, sim, 2x0. E então tá. O primeiro jogo acabou em empate. Esse é o segundo jogo da série, então quem é esse vai ganhar a série. Vamos acompanhar então aí. Como eu falei, né? E4, E5 padrão do campeonato. O Flávio responde com o cavalo padrão. E agora, exatamente quando falando assim, a resposta clássica, a principal abertura do campeonato tem sido essa. E o Flávio já abre o centro com o peão dele, porque tem duas peças atacando o peão, duas peças defendendo, então para ele a troca é meio relevante, é uma abertura um pouco agressiva, né? Porque ele tem uma peça desenvolvida aqui para fazer rock, tá mais próximo de fazer o rock do que o adversário. Então é interessante para quem gosta de ser agressivo e atacar bastante. O Bruno já faz daí uma jogada que não é tão interessante assim, protege o peão dele com o bispo, que bloqueia o outro peão dele, então dificulta muito o desenvolvimento do peão branco, do bispo branco. O Flávio já ataca daí a dama com o bispo dele protegido pelo cavalo ali. Ele pode desenvolver o cavalo dele, botar na frente a dama, ele daí faz o rock, tudo tranquilo, seguro. Mas o Bruno opta por prejudicar um pouco a estrutura dele de peões do lado do rei.
O que, por exemplo, se um bispo chega nessa posição aqui, já dificulta bastante a vida das presas para fazer rock. Então, é interessante a decisão do Bruno aí. Vamos acompanhar ele para ver o que aconteceu durante o jogo. O bispo volta já dizendo, então, a missão concluída, tu fez os jogos prezados, tu destruiu a estrutura das pretas. Aí o Bruno faz o favor de, assim, ó, ele destruir de vez as defesas dele em relação às casas brancas. Não tem nenhuma peça controlando essas casas brancas aqui. É bem fácil de explorar isso agora. Por exemplo, o cavalo aqui pro lado, o cavalo ali já é. E traz a dama também, já é um cavalo que incomoda muito nessa posição das pretas. Movimento natural agora vendo as peças ainda pelo lado do Flávio. O Bruno optando por pinar ali o cavalo, né? Ameaçando o rei caso o cavalo mexa, você não pode mexer. Essa jogada do Flávio é interessante porque ele bloqueia o próprio bispo branco dele de virar um monstro naquela casa, pra passar a dama dele na frente, talvez pra mais uma proteção ali pro cavalo, ao invés de trazer o bispo de volta para defender o cavalo dele, que seria mais interessante na minha opinião. Aí o Bruno desenvolve o cavalo dele até para liberar pro Rock. O Flávio opta para abrir um centro para não deixar o Rock acontecer realmente. E já tem uma posição ali, bota a dama ali, a dama vira uma peste ali para incomodar as pretas e não poder deixar ela fazer o Rock. O Flávio opta para fazer o Rock primeiro. E agora tem uma bateria ali, né? Que no momento não é interessante porque está bem protegido pelas pretas, mas talvez no futuro. E agora o Bruno entrega um pouquinho das casas brancas do outro lado ali também. Na verdade, né? O bispo faz a proteção atualmente, mas talvez se o bispo sair dali fica interessante para as brancas atacar por ele também. O Flávio explora isso, ameaça o bispo adversário, mas sempre tira um defensor do cavalo. O Bruno explora isso, obrigando o Flávio a dobrar os peões dele. Ameaça a dama captura o peão ali. E, na minha opinião, eu acho que, inclusive, esse peão não é tão interessante para as brancas poderem deixar a dama aqui na frente, já impedir o Rock, já seria algo bacana. O Bruno sabe que não é tão relevante assim que a dama tá fazendo aqui e faz o Rock logo para se proteger. O Flávio opta por não fazer o bispo dele dar cheque e ele faz essa obra de arte aqui, que é basicamente esse peão que tá pinado, porque ele não pode se mexer e sair da frente, porque o rei tá atrás dele. E ele poderia facilmente capturar esse peão com o bispo, porque o peão não tá realmente protegendo ele. Aí o Bruno defende o peão dele, o Flávio desenvolve o bispo, o Bruno ataca o centro agora, talvez uma tentativa de desenvolver o bispo dele e a dama, talvez. O Flávio fala, eu não vou capturar esse seu peão, eu vou ameaçar a torre, talvez saindo daqui e me dê uma oportunidade boa de atacar. O Bruno só coloca na frente do peão. E agora a gente vê aqui uma posição que o Flávio tem as 5 peças dele desenvolvidas, atuantes no jogo, enquanto o Bruno não tem 3 ainda aqui atrás, que estão com muito pouca atuação. E aí ele desenvolve logo a dama dele para ter alguma relevância no jogo. O Flávio já começa a lançar os peões dele para ter um ataque para cima do Bruno. E o Bruno acha essa casa aqui ameaçando tanto a dama quanto o bispo. Não necessariamente já perdeu uma deles, inclusive eu dei uma olhadinha no computador para ver qual era a melhor jogada em algumas posições desse jogo, porque ele foi bem complexo. E aqui a melhor jogada para as brancas é só botar a dama pro lado, porque esse bispo não é tão interessante para as brancas atualmente. E esse bispo branco era realmente mais interessante, mas é questão assim, é um milimétrico assim, a diferença das duas jogadas. O que é ok também, ele, na hora querer trocar logo e não ter que pensar muito talvez nessa jogada também. Agora a gente vê a dama, né, recuou, não tem mais aquele pino, o bispo tá atrás aqui, o Bruno tá liberado pra mexer a torre dele, não tem mais não, a obrigação de defender esse peão. E agora tá tocando esse peão desprotegido preto, esse peão na casa preta, né? O Flávio faz a estrutura muito bacana, que todos os peões são protegidos e o bispo protege esse peão aqui atrás, tá muito bem protegido, muito bacana essa estrutura. Bispo branco desenvolvido. E agora o Flávio já ameaça atacar um contra-ataque de peões, agora a dama ali pra expulsar ela daquele lugar. Não tem pra onde a dama possa ir, entrando na posição das brancas, né? O Bruno opta por liberar espaço para esse peão, também avançar e atacar esse bispo que vai ter que sair daqui e vai ser um peão de graça aqui no futuro. Mas o Flávio tem um pouco de vantagem nisso, que vai expulsar a dama, né? Expulsar a dama vale muito mais que expulsar um bispo, né? Tem vantagem. E o Bruno tinha uma tática aqui, uma tática não, mas tinha uma jogada muito interessante que seria botar a dama aqui atrás para depois já inverter o lado da dama e poder atacar o rei aqui com cheque já e poderia ter um ataque com a dama nesse lado do rei adversário. Ele opta por botar a dama numa casa que é interessante, depois que o peão aqui branco avança ameaçando o bispo, a dama não tem lugar para ir mais, ela pode recuar um quadrado aqui que não é nem um pouco interessante para ela, que anda para todo lado.
E aí realmente foi isso que o Flávio faz, ameaça o bispo. E muitos e agora o Bruno, pra não ter que mexer o bispo dele, que ele tá fazendo uma. Ele tá numa posição interessante aqui, ele já pina o peão, pra daí, né? Capturar a dama que tá desprotegida. Agora a dama se move pro lado tentando ameaçar aquele peão. Se o bispo não volta para essa casa aqui, esse peão daí fica desprotegido e, consequentemente, acontece uma tática interessante que né, daqui a pouco. O Bruno joga de forma relativamente rápida aqui, ó, um pouco mais de 10 segundos. E o Flávio reconhece essa jogada, nessa posição aqui, que capturar o bispo adversário é muito mais vantajoso para ele que para o Bruno fazer essa troca, né, de bispos, que acaba acontecendo. Até porque tem isso, né? O Flávio ganha um tempo a mais atacando essa torre do Bruno. E enquanto o Bruno capturaria um peão ali que não é nem um pouco interessante para ele, não é não é o mesmo grau de ameaça pro adversário essas duas posições. Então ele é obrigado a mexer a torre. E agora, a tática que eu falei anteriormente, o Flávio captura o peão, dá o cheque e ameaça a torre desprotegida, ou seja, vai perder aquela torre ali, porque não tem como salvar os dois. Ele ganha uma torre agora, tá bem na frente material aqui o Flávio. O Bruno, em vez de capturar o peão que tá passante lá, tá praticamente estourando uma dama lá, captura o peão aqui para talvez garantir assim que esse peão vai ter utilidade antes dele cair, né? Que talvez o Flávio optasse por capturar esse peão antes. Inclusive agora o Flávio não captura esse peão agora, ele é praticamente relevante na posição por enquanto, e ele opta por defender o peão dele lá na frente, mas tem uma jogada ainda melhor que seria com essa torre aqui, que daria nocaute de vez no jogo, porque essa torre aqui ficaria pinada, não pode se mexer por causa do rei, ou seja, essa torre vai capturar essa torre daqui a pouco. Ela não pode capturar o peão porque a torre está pinando, né? E ela seria praticamente obrigada ou a capturar essa torre aqui, dando uma dama para as brancas, ou as pretas têm que botar a dama aqui para proteger a torre deles, para depois da troca proteger a casa que esse peão iria virar uma dama. Seria muito vantajoso para as brancas ter a dama adversária presa aqui, né, para não deixar esse peão virar dama. Mas aí o Flávio opta por jogar dama para proteger o peão dele primeiro. Agora sim ele faz essa jogada da torre. E é um pouquinho tarde demais, porque o Bruno tem essa tática agora. Ele vai conseguir mexer. Desculpa, não é tarde demais. Ainda tem tempo disso. Porque agora o Bruno tirou o rei da frente, mas as brancas ainda podem capturar aquela torre ali e tá muito na frente do jogo. Ficaria muito confortável a situação para as brancas. Ele opta por fazer um lance muito devagar, que é mexer a torre pro lado, dando essa tática aqui pro Bruno, que é o cheque e ameaçar duplamente, tanto com a dama quanto com a torre, o peão adversário. Depois que o Flávio mexe pro lado, o Bruno corretamente captura o peão, ou seja, a enorme vantagem que as brancas tinham viram um pouco menor, ainda é grande, mas não é assim, ó, o jogo garantido como era antes. E agora o Flávio faz um grande erro, que é ameaçar a dama adversária quando ela tá protegida, sendo que toda dama tá tendo atacado também. Ele meio que, na mente dele, talvez fosse oferecer uma troca de damas, mas na verdade acompanha comigo a tática, ó. As pretas capturam a dama, a torre captura a dama adversária e o peão captura a torre. Ou seja, vira duas torres só no jogo, uma para cada lado e alguns peões de vantagem para as brancas ali. O que não é nem um pouco interessante para as brancas nessa posição, porque eles perdem duas peças, uma delas a dama e a outra torre, por uma dama só. Mas o Bruno age quase instantaneamente aí em 10 segundos. E porque ele viu essa tática agora, que é ele tá ameaçando a checkmate aqui porque o peão cobra esse quadrado, então aquele peão, né, que a gente falou que era inútil, realmente não está tão que ela era porque o Flávio podia ter ganho o jogo já. Ele acaba virando útil e dando essa tática pro Bruno de ganhar o jogo aqui nesse lance e ao mesmo tempo ameaça a dama adversária. O Flávio tem um lance só e ele gasta quase um minuto inteiro para achar esse lance, que é fabuloso, assim, porque ele salvou o jogo dele nesse lance, que é a dama pro lado salvando a dama e ao mesmo tempo protegendo aqui na última fileira o rei dele de tomar checkmate. Agora essa posição tá muito parelha. O Bruno poderia facilmente capturar esse peão aqui e começar a atacar esse lado aqui desprotegido das brancas. Mas ao mesmo tempo essa estrutura aqui das brancas está muito ocupada defendendo do mate. Então ela não pode capturar essa torre, não pode fazer outras coisas aqui. Talvez uma torre aqui embaixo, para talvez ameaçar o rei e tal. Mas essa posição está muito parelha, então os dois jogadores optam por fazer movimentos simples, não muito agressivos e não decisivos. Inclusive o Flávio faz uma jogada inicial aqui com a dama não muito interessante pra ele. É basicamente, então, a tua dama não vai poder chegar na última fileira ali, mas o Bruno tá, então beleza, eu vou continuar atacando aqui desse lado.
E aí o Flávio finalmente nota que tipo, a posição dele tá meio comprometida desse lado, ele opta por oferecer a troca de damas, e o Bruno faz uma jogada interessante, em vez de deixar aqui por baixo forçar uma troca de damas e tal, talvez ele quisesse forçar uma posição de alguma posição de volta que ele possa voltar aqui e ser interessante para a posição dele ainda a dama. Ele faz isso e o Flávio instantaneamente, eu vou reprisar aqui, ó. Para quem não sabe esse formato, tem acréscimo de 2 segundos por jogada. O Flávio demora 2 segundos para achar essa tática aqui. Ele falou depois que ele já tinha visto essa tática em umas jogadas anteriores. Acho que inclusive quando ele fez com a dama voltando por baixo ou aqui para cima. Mas foi instantâneo, assim, foi lindo de ver o jogo ao vivo. Porque ele ameaça a dama e ele faz check ao mesmo tempo enquanto a torre está protegida também. Ou seja, ele é obrigado a defender o rei, que não tem como a não ser com o peão ou mexer. A única jogada possível é mexer o peão mesmo, agora olhando a posição. Ele faz a jogada e ele perde a dama. E simplesmente sensacional esse jogo, acho que foi inclusive um dos melhores jogos do campeonato até agora, se não o melhor. E o Flávio logo na sequência começa a fazer movimentos que é. A partir daqui ele tem que fazer alguns poucos movimentos para garantir esse jogo. E ele faz exatamente isso agora, ele obriga a troca de torres, porque senão ele perde a torre, o Acesso perde a torre de graça. E o Bruno desiste nessa posição, então, o Flávio levando o confronto e conseguindo a sua revanche aí. Ele tinha perdido para mim já no dia anterior, então ele pode ficar ainda ganhando do PH. Enquanto o Bruno é obrigado a ganhar os 2 próximos jogos para poder se classificar. Tá muito interessante essa série hoje, tem que conferir agora quem é que vai para as finais, que tá muito interessante. E vamos logo aí pro último jogo. Marco e Paulo repetindo também um confronto aí da primeira fase. Revanche aí pro Paulo, que perdeu 2x0 na primeira fase. Vamos ver se o senhor, meu pai, conseguiu evoluir aí e pra poder superar o Marco. Como eu falei, né? Começamos sempre com E4, E5, cavalo F3 para o mais padrão do campeonato, mas o meu pai já traz uma inglesa, que é algo que primeira vez inédito agora no campeonato. Vamos ver aí como é que ele sai. Ele já queria transpor agora para um gambito da rainha, mas o Marco joga com uma indiana. E agora ele já faz uma jogada tão interessante, na verdade, quando as pretas desenvolveram o bispo aqui, são 2 peças desenvolvidas para nenhuma das brancas, então é interessante gastar um movimento com o peão aqui. Inclusive agora tem uma diagonal principal, esse bispo, né? Ele consegue cortar o tabuleiro, não tem nada que possa interromper ele. Nada que digo em relação aos peões, né? Que podem fazer uma estrutura para bloquear ele. Inclusive o Paulo já faz aqui uma estrutura que se tivesse o peão ali seria perfeito para parar esse bispo, ele ficaria bem limitado no jogo. Agora com o peão avançado não tem como. Esse pra mim é um movimento de alguém que é traumatizado nessa posição. E tipo, se um bispo preto tá aqui, por exemplo, tu não pode mexer o cavalo porque senão tu perde o bispo. Mas o Rock faz uma coisa similar, então meio que eu não sei bem por que esse movimento da torre, acho que prejudica bastante o lado das pretas. O Paulo avança com o bispo até para eventualmente fazer um Rock. Aí o Marco começa já um pouquinho a quebrar a estrutura aí de centro que o Paulo tem com relativa facilidade aí. Ele faz uma estrutura aí que não é interessante assim, é fácil de quebrar com peões, né, mas porque não tem muita proteção no geral. Ele opta por abrir já o centro, já que os pretos perderam perderam o rock, enquanto os brancos ainda tem. É interessante para as brancas realmente abrir o centro. O Marco continua atacando essa estrutura no centro, enquanto o Paulo não desenvolve as peças dele. E se repete de novo. Agora vocês têm 3 peças envolvidas para uma só das brancas, o que é extremamente preocupante para as brancas. E agora as brancas disponibilizam o rock para elas mesmas. E o Marco já força um pouquinho, dando cheque para não deixar fácil esse rock aí. Mas sempre que ele faz isso, ele possibilita o Paulo desenvolver a outra peça dele. Agora são 3 contra 4, né? É interessante notar assim que o Marco tinha uma grande vantagem no movimento, ele não consegue capitalizar ainda isso. E agora ele meio que força a ação com uma tática agora de ameaçar o peão aqui que está desprotegido e eventualmente ganhando a torre. E o cavalo aqui ameaçando esse peão aqui, que na verdade está meio protegido já, mas ele está protegido aqui pelo bispo tapinado, né? Se tu captura com o cavalo, tu é obrigado a capturar com o rei, porque o bispo está pinado pela dama no rei. Ele não pode se mexer aqui quando o cavalo sai da frente. Tu defende os dois muito fácil, botando a dama pro lado aqui. Mas Paulo opta por fazer daí o rock. E o Marco opta por sacrificar o cavalo dele, porque ele sabe que ele vai trocar depois o bispo pela torre. E uma jogada meio forçada, assim, eu não sou muito fã dela. Porque tu acaba fazendo valer a pena, assim, as brancas perderem a torre, porque tu trocou 2 peças pela torre e um peão. E 2 peões, na verdade. Mas é um peão a mais por uma posição que tava favorável para ti já. E, sei lá, não sou muito fã desse movimento do Marco. E agora, por exemplo, tu tem
6 peças aqui desenvolvidas para as brancas, enquanto tem 3 aqui paradas na última fileira das pretas, ou seja, as brancas voltaram agora perdendo por um peão, mas ao mesmo tempo tem as peças super desenvolvidas, dá para atacar muito fácil agora lá em cima das pretas. E continuando ainda o padrão assim de rei no centro, 3 peças subdesenvolvidas, enquanto ele quer atacar com o cavalo dele o bispo adversário, o bispo recua, e ele faz esse garfo aqui que o Paulo defende bem com a dama dele, acontece a troca, e agora tem 4 peças envolvidas contra nenhuma das pretas, enquanto tem um centro vulnerável contra o adversário aí, o cavalo já ameaça 2 coisas bem fortes, que é tanto o peão com o cheque ameaçando o bispo, quanto um cheque ameaçando a torre, levando a torre daí. O Marco defende bem. Agora tem outra coisa, essa é a diferença entre peças envolvidas contra peças subdesenvolvidas, ou não desenvolvidas, que o adversário tem muito mais chance de ataque, tu tem que agora tá defendendo, tem que estar fazendo valer a pena a vantagem conseguindo inicialmente. E agora tem 2 ameaças já claras, uma com cheque com a torre e levando outro peão também, ou só esse peão da direita. E aí o Marco opta por defender aquele peão, que na verdade a jogada melhor aqui seria ameaçar o cavalo para obrigar ele a capturar com o cavalo em vez com a torre esse peão. Mas daí o Paulo opta por não capturar nesse peão, atacar pela esquerda ali com o outro peão dele, acontece a troca. E o Marco faz essa descoberta agora, prepara essa descoberta, se ele mexer o rei dele, ele vai atacar o rei adversário. E o Paulo triplica o ataque dele no lado do rei adversário. Acontece o descoberto, ele iria capturar esse cavalo se o Paulo não defendeu, ou com o cavalo na frente ou com o rei em direção ao cavalo dele. Agora ele pinou o cavalo dele, ele fez isso com um cheque, mas ainda assim o cavalo dele não pode se mexer por enquanto dali. Ele captura com o cavalo agora em vez da torre, né, ele faria o cheque com a torre dele. Agora acaba com a torre dele pinada, o cavalo dele pinado ameaçando a torre dele lá no fundo. Ele opta por atacar com a torre dele agora. Bispo do Marco muito bem feito agora pelo Marco, protege tanto o peão quanto ameaça o cavalo e já abre espaço para desenvolver essa torre. Ataque agora do Paulo em direção àquele peão, inclusive as peças estão se conversando muito bem atualmente, né? Os 2 cavalos protegendo, a torre protegendo o cavalo, o bispo protegendo o cavalo e etc. Né? Inclusive agora é evidenciado pelos montes de flash que temos aqui agora. Aquele peão é capturado, o Marco ataca agora tanto a torre quanto o cavalo. Né? Ele poderia fazer uma troca, por exemplo, torre por cavalo, bispo por torre, cavalo por e rei por torre, ou alguma coisa assim. Tipo, tá favorável essa troca agora pro Marco. O Paulo ataca esse peão agora, o Marco fala então se diverte com esse peão, e o Paulo fala, vou me divertir mesmo. Ele protege o cavalo dele e ameaça fazer um descoberto no rei adversário. O Marco mexe a torre dele pra ter outro descoberto agora no rei adversário. E em vez do Paulo avançar o cavalo aqui, ameaçar o bispo, ameaçar a torre, enquanto faz um cheque descoberto, né? E obrigaria o Marco a mexer com o rei pra cá, fazer um cheque, o adversário tem que vir pra cá. E agora ele tem esse garfo aqui pra jogar a favor dele, tá? Assim, uma posição super vantajosa para as brancas, ele bota o rei pra cá, o cavalo dele pra cá, pra fazer a descoberta dessa forma. Não é interessante assim para as brancas, mas foi o que ele acabou resolvendo fazer. Ele mexe com o rei pro lado e com o cheque o Paulo mexe pro rei pro lado também pra prender o rei adversário. O rei adversário tem muitas poucas casas agora, tem tipo atualmente só essa casa que consegue ir. E agora ele Marco consegue essa tática aí, que é atacando as 2 peças protegidas adversárias. Ele vai ter que escolher uma pra salvar, não tem como salvar as 2 aqui. Ele escolhe por salvar o bispo. Aí acontece a troca nisso, né? O Marco tá um peão na frente do adversário. Ou uma peça em qualidade na frente do adversário. Paulo opta pra atacar o bispo ali. Agora, depois que o Marco mexe essa torre, o Paulo tem um mate agora, porque o bispo cobre essa casa, o rei cobre outras 2 e a torre iria cobrir o resto enquanto ameaça o rei adversário. E o bispo estaria protegendo aqui a torre e o cavalo também. Mas ele opta por fazer o cheque assim. E agora, quando o Marco captura de novo com o bispo, tem o mesmo mate no tabuleiro, o Paulo opta por não capturar. Inclusive a gente vê agora aqui, ó, que nessa jogada aqui, o Paulo tinha 3 minutos contra 6,5 do adversário, ele demora mais de 2 minutos aqui para fazer o movimento dele, ficando com muito pouco tempo no relógio. E a partir disso, ele agora já gasta mais 20 segundos. Ele tá com muito pouco tempo agora aqui, até por isso talvez não tenha visto os mates. Ele opta por fazer cheque aqui, fazer a troca. Sobrando 13 segundos, ele toma o cheque, demora 10 segundos para mexer pro lado. E agora o bispo é atacado de novo pela torre. O que resulta nos últimos
4 segundos do Paulo sendo gastos e ele perdendo o jogo pro Marco, que tinha ainda 6 minutos, ou seja, jogou muito rápido aí o Marco comparado à velocidade do Paulo. Eu só fui desse estilo de jogo mais lento, tal, consegui uma posição favorável que o Paulo conseguiu, mas ele não conseguiu capitalizar ela. Acho que era bastante peça no meio, bastante tática, era bem difícil para ele. Consegui notar as táticas que ganhavam para ele. E Marco aí saindo com 1x0 no grupo Prata, com o Pipo também saindo 1x0, Viana e Paulo saindo com derrota. E vamos ver aí, no último fim de semana, agora 17, 18, quem é a classificação. Muito obrigado aí por verem todo o vídeo e deixa aí seu like, deixa seu comentário aí quem você achou que jogou melhor, quem vocês estão torcendo aí. Deixa a inscrição e... Então tá, até uma próxima. Valeu.